No jantar do meu aniversário, a filha da minha irmã revirou os olhos e disse: "Uau, ainda solteira nessa idade? Que triste." Minha mãe apenas assentiu com a cabeça. Eu sorri. Naquela noite, liguei para o banco. Às 8h40 da manhã seguinte, o cartão de débito dela já estava bloqueado. Minha irmã me ligou 31 vezes, desesperada. Quando atendi, ela gritou: "Como você teve coragem?" Foi o momento em que quase explodi. Não era a primeira vez que diziam algo fora de lugar. Nem mesmo foi a pior coisa que já disseram. Mas tinha algo naquela situação, o momento, o tom, o silêncio depois que me levou ao limite. Era meu aniversário de 30 anos. Eu não tinha planejado nada. Minha irmã se ofereceu para organizar um jantar na casa dos meus pais. Disse que seria algo simples, só a família. Achei que seria mais fácil do que recusar. Esse sempre foi o meu papel, a que aceita tudo. A que não discute. A que aparece. A sala de jantar estava em meia luz, quente, silenciosa demais. Meu cunhado já tinha tomado 2 cervejas antes mesmo de a comida chegar à mesa. Murmurou algo sobre envelhecer e não tirou os olhos do celular. Minha mãe preparou um assado e um bolo, enquanto meu pai fingia se ocupar assistindo a um jogo de beisebol na sala ao lado. Era o tipo de reunião em que ninguém realmente queria estar, mas todos compareciam porque família é assim. Ava estava sentada de frente para mim, ainda de moletom, mexendo no celular. Nem olhou quando trouxeram o bolo. Minha mãe acendeu as velas mesmo assim e disse algo como: "Faz um pedido." Eu soprei as velas. Todos bateram palmas curtas, secas, sem entusiasmo. Então Ava levantou os olhos e disse: "Uau, ainda solteira nessa idade? Que triste." Minha mãe assentiu. Apenas assentiu, como se fosse verdade. Como se eu tivesse me tornado uma decepção inevitável. Ninguém disse nada. Minha irmã pegou a taça de vinho. Meu pai tossiu. O marido dela riu por baixo. Eu sorri. Eu sempre sorrio. Cortei um pedaço do bolo para mim, agradeci, fingi que estava delicioso. Ajudei a limpar a mesa depois. Ainda abracei todos antes de ir embora. Mas, na minha cabeça, eu já tinha ido embora no instante em que Ava abriu a boca. Quando cheguei no meu apartamento, não acendi as luzes. Sentei no sofá e fiquei olhando pela janela por quase 1 hora. Não conseguia parar de pensar em quantas vezes ajudei aquela garota. Ava, com 15 anos, chorando porque os pais estavam brigando de novo, fui eu quem a buscou e a levou para tomar sorvete. Fui eu quem ficou acordada revisando suas redações quando ela não passou na primeira escolha da faculdade. Eu, que hoje pago metade da mensalidade dela, todos os meses, sem nunca ter sido pedido. Eu tenho sido o apoio emocional de uma família que nunca me ofereceu o mesmo em troca. Minha irmã se apoia em mim como se eu tivesse alguma dívida com ela. Como se a vida dela, desmoronando, fosse de alguma forma minha responsabilidade. O marido dela quase não trabalha e passa o dia bebendo. Ela diz ter medo dele, mas não o bastante para ir embora, não o bastante para parar de defendê-lo. E quando precisa de dinheiro, quando ele não consegue pagar as compras ou a gasolina, adivinha quem recebe mensagens de madrugada? E eu nunca disse não. Nenhuma vez. Naquela noite, abri o laptop e entrei na conta conjunta que criei para ajudar a pagar a faculdade de Ava. Havia um bom valor ali, mais do que suficiente para cobrir o próximo semestre. O cartão de débito dela estava vinculado à conta. Liguei para o banco. Às 8h40 da manhã seguinte, o cartão já estava bloqueado. Às 9h12, eu tinha 17 chamadas perdidas. Às 11h, eram 31. Finalmente atendi. Minha irmã nem respirou, já começou gritando: "Como você pôde? O que diabos há de errado com você?" Eu não levantei a voz. Apenas disse a verdade. Falei que não tinha mais interesse em continuar sustentando pessoas que não me respeitam. Que eu estava cansada de fingir fazer parte de algo que só me sugava. E desliguei. Ela continuou ligando. Depois vieram as mensagens intermináveis. Primeiro, pedidos desesperados. Depois, acusações. Depois, ameaças de contar aos nossos pais o que eu tinha feito.
Uma das últimas dizia: você está destruindo o futuro dela porque não aguenta uma piada. Patético. No dia seguinte, meu pai tentou ligar. Disse que deveríamos nos encontrar, conversar. Eu respondi que já tinha planos. E era a verdade. Eu estava fazendo uma lista de todos os laços que ainda me prendiam a eles. Cada obrigação, cada coisa que fiz por culpa ou por costume e riscava um por um. Eles achavam que eu não teria coragem, que eu ficaria com raiva, depois me acalmaria como sempre, e acabaria mandando dinheiro de novo. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, algo quebrou. E eu não ia consertar. Depois daquela ligação, veio um silêncio estranho, pesado. Não no mundo, dentro de mim. Eu esperava sentir culpa. Achei que talvez fosse me arrepender de ter bloqueado o cartão da Ava, de cortar aquele apoio de forma tão brusca. Mas não senti nada disso. Nem um pouco. Em vez disso, foi como respirar de verdade pela primeira vez em anos. As mensagens da minha irmã não paravam. Ela tentou de tudo. Primeiro, o pânico: a Ava precisa de livros, ela tem provas, isso vai arruinar o semestre dela. Depois, a culpa: você prometeu ajudar. Você é melhor do que isso. E, por fim, a raiva: você só é amarga porque ninguém te quer, e não deveria punir a Ava pela sua vida solitária. Eu não respondia nada. Eu ainda não tinha terminado. Naquela tarde, entrei no portal de pagamentos automáticos que eu tinha configurado para o seguro do carro dela, o mesmo que eu vinha pagando em silêncio havia quase um ano. Cancelei. Depois liguei para o orientador da Universidade da Ava e me retirei de qualquer responsabilidade financeira. Nada mais de mensalidade, nada mais de dinheiro para livros, nada mais de favores ou prazos estendidos através de mim. No fim do dia, a ponte estava em chamas. Meu celular não parava de tocar. Minha irmã, Ava, até meu cunhado uma vez, o que foi quase cômico. Não atendi. Só no dia seguinte, quando recebi uma ligação de um número desconhecido que eu não reconheci. Era Ava usando o celular de outra pessoa. Ela não gritou. Chorou. Disse que não entendia o que tinha feito de errado. Que estava só brincando. Que não tinha falado daquele jeito por mal. Eu não respondi muito. Apenas disse que, se ela queria ser tratada como adulta, deveria aprender a falar como uma. E desliguei. Naquela mesma noite, minha irmã apareceu no meu apartamento. Nem bateu na porta no começo. Só começou a esmurrar e a gritar do lado de fora como uma lunática. Meu vizinho espiou pela porta, depois a fechou de novo sem dizer nada. Abri a minha só um pouco, mas ela empurrou e entrou à força. Não perguntou como eu estava nem o que estava acontecendo. Exigiu saber quando eu ia sair dessa fase. Chamou minha reação de infantil, vingativa e totalmente desproporcional. Disse que eu não tinha o direito de punir a Ava por um único comentário. Perguntei se ela achava que o que a Ava tinha dito era aceitável. Ela desviou da pergunta. Disse que não tinha sido legal, mas que era só uma menina. Então fez a verdadeira pergunta, a razão de ter vindo: e aí, você vai pagar a faculdade ou não? Eu disse que não. Ela riu. Riu de verdade. Disse que eu estava sendo ridícula. Que a Ava teria que largar a faculdade e que seria culpa minha. Foi aí que perdi a paciência. Falei que a casa dela inteira vinha me usando como se eu fosse um gerador reserva, que eu estava cansada de ser o plano de emergência deles. Disse que o marido bêbado dela podia muito bem resolver o aluguel sozinho pela primeira vez, e que, se ela estava mesmo tão preocupada com a educação da filha, talvez devesse ter economizado em vez de fazer as unhas a cada 2 semanas e pagar as multas das brigas de bar dele. Ela não gostou nada disso. Disse coisas que prefiro nem repetir, depois saiu batendo a porta com tanta força que a moldura chegou a rachar. Por um momento, fiquei parada apenas respirando. Depois servi um copo d'água, sentei no sofá e olhei ao redor do meu apartamento. Silêncio. Paz. Só meu. Eu não senti aquilo fazia muito tempo. Mais tarde, naquela mesma semana, minha mãe ligou dizendo que queria conversar, que ela e meu pai viriam até aqui. Eu disse que tudo bem. Uma última reunião, uma última explicação.
Mas eu já sabia que, dessa vez, não seria convencida. Eles tocaram a campainha exatamente às 4 em ponto, como se fosse uma intervenção agendada. Minha mãe segurava um pote de bolo de banana, como se fosse uma oferta de paz. Meu pai estava logo atrás, com o boné de beisebol amassado na mão. Nenhum dos dois sorria. Deixei-os entrar sem falar muito. Sentamos na sala. Não ofereci café nem água. Não fingi estar feliz em vê-los. Acho que eles perceberam. Minha mãe foi direto ao ponto. Disse que não entendia o que tinha dado em mim, que eu estava agindo estranho. Fria, foi como ela chamou. Depois perguntou do que tudo aquilo se tratava de verdade. Se eu estava solitária, deprimida, sentindo o peso de ter feito 30 anos. Eu não disse nada no começo. Deixei o silêncio ficar por um minuto. Então disse a ela que aquilo não tinha a ver com o aniversário. Não era algo repentino. Não era uma fase. Ela respondeu que a Ava não tinha intenção no que falou. Que adolescentes falam assim às vezes, que não era nada pessoal. Perguntei por que ela tinha sentido, porque não disse nada na mesa, porque ninguém disse nada. Ela deu a mesma desculpa cansada que ouvi a vida inteira: eu não queria deixar o jantar desconfortável. Como se eu não estivesse ali, exposta, sendo humilhada, e ninguém tivesse a decência de me defender. Olhei para o meu pai esperando algo, qualquer coisa, algum sinal de que ele entendia. Mas não. Ele disse: você sabe como sua irmã é. Aí estava. O lema da família. A frase usada para justificar cada chantagem emocional, cada manipulação, cada confusão infantil que ela criou desde que éramos crianças. Eu disse: sim, eu sei. E estou cansada de fingir que isso é aceitável. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Minha mãe tentou de novo. Suavizou o tom e disse que Ava estava passando por um momento difícil, estressada com a faculdade, com saudade de casa, sobrecarregada. Que congelar o cartão dela e cortar a mensalidade tinha sido um pouco extremo. Perguntei se ela ou minha irmã já tinham sequer oferecido me reembolsar por alguma coisa. Livros, moradia, refeições, seguro do carro, os milhares que já gastei, as horas dirigindo, as ligações de madrugada quando Ava não sabia lidar com os pais brigando de novo. Ela não respondeu. Apenas suspirou e disse: família cuida um do outro. Eu respondi: sim, cuida. Mas não acho que é isso que tem acontecido aqui. Meu pai tentou mudar o rumo da conversa. Disse: talvez você pudesse só fazer uma pausa. Pular esse semestre. Ano que vem volta ao normal. Eu disse que não havia volta. Que não era um intervalo. Era uma mudança permanente. Minha mãe ficou quieta, mas o olhar dela estava afiado. Ela não estava acostumada a me ouvir dizer coisas assim. Ninguém estava. Eles estavam acostumados a eu ajudar, a eu intervir, a eu carregar o peso. Então ela perguntou: é isso? Você simplesmente acabou? Eu respondi: não estou com raiva. Só não quero mais viver desse jeito. Eles não souberam o que fazer com a minha resposta. Foram embora depois de mais uns 15 minutos repetindo os mesmos argumentos. Minha mãe me abraçou de forma dura, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Meu pai murmurou algo sobre manter contato e a seguiu até a porta. Ela se fechou atrás deles e a casa voltou ao silêncio. Algumas horas depois, recebi uma mensagem da Ava: então, você vai mesmo fazer isso? Fiquei olhando para a tela por um tempo. Depois coloquei o celular de lado e voltei ao livro que estava lendo. Sem resposta, sem explicação, sem culpa. Só paz. Mas, mesmo assim, eu sabia que não tinha acabado. Porque paz nunca vem tão fácil quando pessoas como eles começam a perder o controle. 3 dias se passaram e, por um momento, quase parecia que finalmente tinham entendido. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem raivosa, nenhuma batida repentina na minha porta. Mas, com a minha família, silêncio nunca foi rendição. Era só a pausa antes do próximo golpe. Eu sabia que algo viria, só não sabia de onde. No 4º dia, chegou um e-mail da Universidade da Ava. Aparentemente, ela tentou solicitar um empréstimo estudantil privado usando meu nome como consignatário. Não pediu.
Nem sequer mandou mensagem. Só digitou meu nome no formulário como se eu ainda fosse a mesma idiota que sempre resolvia tudo, como se eu não fosse notar, como se eu não ligasse. O setor financeiro identificou a irregularidade imediatamente e entrou em contato para confirmar. Liguei para eles assim que li o e-mail e deixei claro que não tinha envolvimento nenhum, nenhum acordo, nenhuma responsabilidade por futuras dívidas. Foram educados, profissionais, claramente acostumados a lidar com situações assim. Mas até a funcionária ao telefone fez uma pausa quando ouviu que a Ava nem sequer tinha me avisado do que estava fazendo. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Mais tarde, ouvi. Era colega de quarto da Ava. Ela parecia exausta. Disse que a Ava estava desmoronando chorando, batendo portas, ameaçando desistir da faculdade. Que não entendia o que estava acontecendo, mas que Ava não parava de repetir: ela está tentando arruinar minha vida. Essa frase soou estranha. Por anos, eu fui a única pessoa que nunca piorava as coisas. Eu era quem eles procuravam quando tudo desmoronava. E agora eu era o vilão, só porque decidi que não queria mais ser usado. Por volta das 5 da tarde, as mensagens começaram a chegar de novo. Primeiro a Ava: o que há de errado com você? Eu sou sua sobrinha. Você disse que ia me ajudar. Está me castigando por uma piada. Depois, minha irmã: você está passando dos limites, Colton. Ela é só uma criança. Pelo amor de Deus, conserte isso hoje. E, como cereja do bolo, uma mensagem do marido dela, aquele peso morto em forma de gente: você precisa parar com isso. Acha que é melhor que todo mundo, mas não é. Você só é um fracassado patético com uma conta bancária. Essa até me fez rir. Mas eu estava enganado em uma coisa: achei que aquilo seria o fim do dia. Às 19h04, meu celular tocou de novo. Sem nome, apenas um número desconhecido. Quase deixei cair na caixa postal outra vez, mas algo me disse para atender. Era meu pai, mas não do número dele, e não no tom de sempre. Soava mais calmo, como se escolhesse cada palavra com cuidado. Ele disse que não queria que minha mãe soubesse que estava ligando. Contou que vinha pensando muito no que eu disse durante nossa conversa, sobre como as coisas tinham sido entre nós, entre eu e minha irmã, durante anos. E, pela primeira vez, talvez em toda a vida, admitiu que não tinha lidado bem com nada daquilo. Que deixou passar. Que ficou calado vezes demais. E que talvez agora estivesse vendo em mim algo que ele nunca conseguiu fazer: se afastar. Ele não me pediu para voltar atrás. Não pediu para ajudar a Ava ou ligar para minha irmã. Só disse que respeitava o que eu estava fazendo, que provavelmente já devia ter acontecido há muito tempo. Aquela ligação me atingiu mais do que todas as outras juntas. Conversamos por uns 20 minutos, cheios de silêncios estranhos, mas no fim eu não me sentia mais com raiva. Só cansado. Não esperava que ele se tornasse algum tipo de herói, mas, pelo menos por uma vez, ele me enxergou. Quando desliguei, fiquei sentado no escuro, com a TV desligada, apenas olhando para o nada por um tempo. Então veio a manhã seguinte. Eu estava meio vestido, escovando os dentes, quando ouvi uma batida real na porta. Sem interfone, sem mensagem, sem aviso, apenas uma batida firme, deliberada. Olhei pelo olho mágico. Não era minha irmã, nem a Ava, nem mesmo meu pai. Era alguém que eu nunca tinha visto antes. Mas ela sabia meu nome. Pensei que fosse minha irmã de novo ou talvez a Ava, pronta para chorar, gritar ou implorar. Até cogitei não atender, mas havia algo diferente naquela batida. Não era apressada nem pesada. Era firme, controlada. Quando olhei pelo olho mágico, vi que definitivamente não era a Ava. Era uma mulher que eu não conhecia. Uns 20 e poucos anos, talvez no fim da faixa dos 20. Segurava uma pasta, sem prancheta, sem crachá, não parecia vendedora nem alguém do banco. Ela tinha a expressão cansada, como se não dormisse muito, mas havia uma calma nela que me fez abrir a porta. Você é o Colton? Perguntou. Assenti, mantendo a porta só pela metade. Sou a Cara. Trabalho no departamento de auxílio financeiro da universidade. Meu primeiro instinto foi defensivo.
Meu estômago se contraiu. Já estava pronto para explicar, de novo, que não tinha mais nenhuma obrigação financeira. Que, não importa o que Ava ou minha irmã tivessem dito, eu não fazia mais parte daquilo. Mas então Cara disse: Não estou aqui oficialmente. Só queria conversar. Fora do registro. Aquilo me desarmou. Ela parecia nervosa, mas decidida. Explicou que tinha sido quem analisou a solicitação de empréstimo emergencial da Ava. Viu meu nome no formulário e quis verificar a assinatura do consignatário. E, ao perceber que não havia assinatura de verdade, começou a investigar. Não de um jeito estranho, acrescentou, quase constrangida. Eu só não consegui parar de pensar nisso. Contou que vê casos assim mais vezes do que gostaria de admitir. Estudantes pressionando familiares, pais obrigados a pagar mais do que conseguem. Doadores silenciosos, sem voz. Mas havia algo nesse caso, disse ela. O jeito como Ava reagiu à negativa, como se não estivesse acostumada a ouvir um não. Assenti. Aquilo era bem preciso. Cara contou que procurou meu contato por conta própria, fora do expediente. Provavelmente não deveria ter feito isso, mas não se importou. Só senti que ninguém nunca está do seu lado em situações assim. E acho que queria dizer que você fez a coisa certa. Ficamos em silêncio por um instante. Ela ajeitou a pasta debaixo do braço e acrescentou: A maioria das pessoas não teria cortado relações. Não depois de tudo que deram a você. Mas não é fraqueza se afastar. Às vezes, é a coisa mais forte que alguém pode fazer. E, sem rodeios, completou: Se algum dia quiser conversar mais, ou só tomar um café, eu toparia. Ela me deu um pequeno sorriso não sedutor, apenas sincero e virou-se para ir embora. Sem pressão, sem expectativa, só gentileza. Fiquei parado ali por um tempo, depois que a porta se fechou. Não tinha percebido o quanto precisava que alguém, qualquer pessoa, dissesse que eu não era o vilão. Que se afastar não era crueldade. Era sobrevivência. Mais tarde naquela tarde, eu estava sentado com o celular na mão, ainda pensando nela. E bem quando eu debatia comigo mesmo se devia ou não mandar uma mensagem, o aparelho vibrou de novo. Mas não era ela. Era a Ava. Me expulsaram do dormitório. Não tenho para onde ir. A mãe está surtando. Por favor, me liga. Minutos depois veio outra. Desculpa. Eu não quis dizer aquilo no seu aniversário. Juro. E por fim, uma última da minha irmã. Você já fez seu ponto. Agora seja homem e resolva isso. Fiquei encarando a tela por muito tempo. Esse era sempre o momento em que eu cedia. O momento em que eu voltava atrás, fazia arranjos, acalmava as coisas. Mas dessa vez não me movi, porque algo tinha mudado e eu já não era o mesmo Colton que eles lembravam. Não respondi a nenhuma delas. Sem mensagem dramática, sem resposta gelada de uma linha. Apenas deixei o celular de lado e permiti que o peso daquelas palavras ficasse ali, sem que eu fosse o responsável por carregá-lo dessa vez. Saí para caminhar. Nada especial, só uma volta no quarteirão, passando pela mesma cafeteria que eu sempre passava sem notar. Mas dessa vez, parei. A Cara estava lá dentro. Ela levantou os olhos do laptop e me deu um sorriso rápido, daquele tipo que não se finge. Entrei, pedi um café preto que mal senti o gosto, e me sentei de frente para ela. Ela não perguntou sobre as mensagens, não cutucou. A gente falou de música, de podcasts bobos, de livros que não terminamos. Não era um encontro. Não era nada oficial. Mas era leve. Depois de quase uma hora, contei rapidamente sobre as mensagens que tinha recebido naquela manhã. Eu esperava que ela inclinasse a cabeça ou dissesse algo reconfortante. Mas ela só disse: Você não deve nada a eles. Assenti e seguimos em frente. Naquela noite, recebi mais uma mensagem. Minha irmã, de novo. Você acha que isso muda alguma coisa? Vai acabar voltando rastejando, como sempre faz. E quando voltar, não espere que a gente esqueça disso. Foi a última mensagem que recebi dela. E nunca respondi.
Nas semanas que se seguiram, Ava desistiu da faculdade. Minha irmã tentou colocar a culpa em mim para todo mundo que quisesse ouvir. Minha mãe ficou em silêncio, provavelmente envergonhada, mas teimosa demais para admitir. Meu pai começou a me mandar mensagens de vez em quando. Curtas, cautelosas, como se estivesse aprendendo a ser algo além do silêncio. Era estranho, mas eu valorizava. Quanto à cara, as coisas foram crescendo devagar, naturalmente. Não vou fingir que foi um conto de fadas. Nós dois tínhamos nossas marcas, nossas histórias complicadas. Mas ela foi a primeira pessoa em muito tempo que não precisava que eu fosse o cara que conserta tudo. Gostava de mim sem precisar de uma contabilidade entre nós. É estranho recomeçar desse jeito. Não com uma grande reviravolta na vida, não com uma mudança para outra cidade ou uma despedida dramática, mas com limites silenciosos e uma paz de verdade. Não estou dizendo que nunca mais vou falar com a minha família, mas também não estou contando com isso. Algumas pessoas não mudam. Algumas pessoas só tiram de você até não sobrar nada. E às vezes, a única forma de se proteger é parar de ser a rede de segurança. Essa história não termina com vingança. Também não termina com reconciliação. Termina comigo indo embora de verdade desta vez e descobrindo o que significa viver uma vida em que eu não sou o plano reserva. Ah, e sobre a cara, digamos apenas que estou planejando postar uma atualização em breve, mas, pela primeira vez, não porque algo desmoronou. É porque algo talvez esteja finalmente se encaixando. A atualização final. Como prometido, aqui está. Eu disse que compartilharia se algo acontecesse. Se as coisas com a cara se transformassem em mais do que apenas uma boa conversa e um pouco de esperança, e se transformaram. Mas antes, vou ser honesto, eu não estou bem. Isso provavelmente soa estranho depois de tudo que escrevi. Cortar laços, recuperar minha vida, conhecer alguém novo, tudo isso continua verdadeiro. Mas o que ninguém te conta é que, mesmo quando você toma as decisões certas, elas ainda podem te despedaçar por dentro. Algumas manhãs eu acordo com uma sensação estranha de pânico, como se tivesse esquecido de algo, perdido um prazo ou deixado uma ligação importante passar. E aí percebo que ninguém está esperando nada de mim. E isso deveria ser bom. Mas nem sempre é. Passei anos sendo o cara que aparecia, que resolvia, que fazia dar certo. Agora eu preciso desaprender isso. E o silêncio é mais alto do que eu imaginava. Mas aqui vai a boa notícia, e ela é boa mesmo. A cara e eu estamos nos vendo. Não só cafés de vez em quando. Planos de verdade, tempo juntos. No fim de semana passado, ela veio aqui e me ajudou a montar uma estante que comprei há 3 meses e nunca toquei. Colocamos discos para tocar. Ela riu de como eu sou péssimo em seguir instruções. Ela não tem pressa. Nem eu. E isso parece certo. Não é fogos de artifício nem caos. É constante. É gentil. Ela sabe sobre a minha família, sobre a Ava, sobre a minha irmã, tudo. E não recua. Ela ouve. Ela fica. E para alguém como eu, que passou a maior parte da vida esperando a decepção, isso parece algo que vale a pena proteger. Não, eu não estou perfeitamente bem. Ainda olho para o celular esperando mais mensagens raivosas. Ainda penso na Ava às vezes. Me pergunto como ela está lidando com as consequências reais pela primeira vez. Penso na minha irmã e se ela ainda acredita que eu vou ceder como sempre fiz. Mas eu não respondo. Eu não procuro. Eu não volto atrás. Essa é a diferença agora. Outro dia, a cara me disse algo que ficou na minha cabeça. Ela falou: você sempre foi o contato de emergência no caos dos outros. Talvez esteja na hora de ser o protagonista da sua própria vida. Então, é isso. Como prometido, aqui está a atualização. Algo realmente aconteceu. E não, eu não estou bem. Não completamente. Mas estou livre. E isso já é melhor do que estive em muito, muito tempo.